Lendas sobrenaturais da Rússia. Mistérios e mitos assustadores. A Rússia é um país conhecido por suas paisagens vastas e históricas, mas também é um local repleto de mistérios e lendas sobrenaturais que atravessam gerações. Algumas dessas histórias são conhecidas por assombrar vilarejos e cidades, enquanto outras são mais obscurecidas pelo tempo. Entre as lendas mais enigmáticas da Rússia, encontramos histórias de espíritos vingativos, navios fantasmas e fenômenos inexplicáveis que continuam a assombrar a imaginação das pessoas. Neste vídeo, vamos explorar algumas das lendas mais sombrias e misteriosas da Rússia. O Homem Preto de Tsukuyomi. Em uma remota vila japonesa, uma lenda assombrosa sobre o Homem Preto de Tsukuyomi é contada há gerações. Este espírito, diz a lenda, surge nas montanhas sob a forma de um homem encapuzado, vestido com uma túnica negra e empunhando uma espada. Quem ousar olhar para ele é amaldiçoado, e a tragédia cai sobre suas vidas. A história sugere que o Homem Preto busca vingança após a morte de um samurai traído, e sua alma jamais encontra paz, forçando-o a vaguear eternamente nas montanhas à procura de almas a condenar. De acordo com relatos locais, a presença desse espírito é precedida por uma queda repentina de temperatura e um silêncio profundo, criando uma atmosfera de terror antes que ele apareça. Embora alguns sugiram que o Homem Preto seja apenas um reflexo das culpas e tragédias do passado, os moradores de Tsukuyomi acreditam que ele ainda assombra a região, condenando aqueles que se atrevem a atravessar seu caminho. A nave fantasma de Petropavlovsk. Na península de Kamchatka, a cidade de Petropavlovsk tem uma história de navio fantasma que atravessa gerações. Em 1786, o navio partiu de Petropavlovsk, mas nunca mais foi visto. Anos depois, marinheiros que passavam pela região começaram a relatar avistamentos de um navio misterioso, navegando em águas geladas, com velas brancas que pareciam brilhar no escuro, mas sem tripulação a bordo. A lenda do navio fantasma de Petropavlovsk persiste até hoje, com a crença de que o navio está condenado a navegar eternamente, carregando consigo os espíritos dos mortos. Alguns estudiosos acreditam que o fenômeno possa ser uma ilusão de ótica causada pelas condições climáticas extremas da região, mas a presença do navio fantasma é uma das histórias mais misteriosas da Rússia, alimentada por relatos antigos e persistentes. As investigações sobre o caso continuam a deixar dúvidas, e muitos acreditam que o mistério nunca será resolvido. A Noite das Vozes Mortas de Kazan. Na cidade de Kazan, uma das mais antigas e importantes da Rússia, uma lenda se mistura à história da Revolução Russa. Disse que durante uma noite chuvosa, as vozes dos soldados mortos nos combates ressoaram pela cidade, gritando e pedindo socorro. Essa história, alimentada pelos relatos de moradores locais, sugere que os soldados que morreram de forma violenta durante os intensos conflitos da Revolução ainda vagam pela cidade, buscando descanso eterno. As vozes são ouvidas em ruas vazias, onde o som parece vir das sombras. Embora o cenário seja repleto de misticismo, muitos acreditam que as vozes podem ser um reflexo dos horrores da guerra e do sofrimento dos envolvidos, e que a cidade de Kazan, marcada por esses eventos históricos, carrega as memórias e as almas daqueles que faleceram ali. A lenda se mantém viva, apesar das explicações racionais que possam existir. A maldição do Lago Baikal. O Lago Baikal, localizado na Sibéria, é o lago mais profundo do mundo, mas também é o centro de uma lenda assustadora. Conhecido como o Lago dos Espíritos, o Baikal é envolto por mitos que falam de uma maldição. Disse que qualquer pessoa que se aventure demais nas suas águas, especialmente em suas áreas mais isoladas, pode ser levada por uma força sobrenatural. Segundo as lendas, no fundo do lago repousa uma entidade antiga que guarda suas águas. Ao desrespeitá-las, leva consigo a alma do imprudente. Embora as explicações científicas sobre o Baikal não confirmem esses mitos, a própria região carrega um ar misterioso.
O lago abriga um ecossistema único e inexplorado, e as mortes inexplicáveis que ocorreram nas suas águas alimentam ainda mais a lenda. A crença no Lago Baikal como um lugar sagrado e maldito persiste entre os locais, e sua aura de mistério continua a atrair tanto cientistas quanto curiosos. O vampiro de Arkhangels. Arkhangels, uma cidade no norte da Rússia, tem suas próprias histórias sombrias. Uma das mais notórias é a lenda de um vampiro que teria habitado a região no século XVIII. A história começa com o desaparecimento de várias pessoas na cidade e arredores, cujos corpos eram encontrados drenados de sangue. Acredita-se que um homem que morreu de forma misteriosa tenha retornado como um ser sedento de sangue, aterrorizando a população local. Durante as noites escuras e geladas, o vampiro supostamente rondava, procurando suas vítimas. Histórias sobre a caça a esse ser sobrenatural começaram a se espalhar, e muitas pessoas acreditavam que ele se disfarçava de forma a enganar os moradores. A lenda do vampiro de Arkhangels é uma das mais antigas e fascinantes da Rússia, um conto que mistura o medo de seres sobrenaturais com a cultura local, transformando em um mito que até hoje ecoa entre os habitantes da cidade. O espírito do soldado de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi uma das mais sangrentas e significativas da Segunda Guerra Mundial, e a cidade ainda carrega ecos desse evento trágico. Há relatos de que, nas noites de inverno, o espírito de um soldado perdido perambula pelas ruas de Stalingrado. Dizia-se que ele ainda procurava por seus companheiros de armas e que sua alma não encontrava paz após a morte. O soldado é descrito como um espectro de uniforme militar, com uma expressão desesperada, vagando sem destino pelas ruínas. Apesar da explicação lógica de que muitos dos relatos são frutos da tensão pós-guerra, a lenda do soldado de Stalingrado ainda é contada, especialmente entre os mais velhos da cidade. A figura do soldado perdido simboliza os horrores da guerra e as almas daqueles que nunca retornaram de suas batalhas. O ladrão de almas de Moscou. Moscou, a capital da Rússia, também tem suas próprias lendas urbanas, e uma das mais inquietantes é a história do ladrão de almas. Esse ser misterioso seria responsável por roubar a alma das pessoas, deixando-as desorientadas e vazias por dentro. As vítimas, dizem as lendas, entram em um estado de torpor, onde perdem a vontade de viver e acabam desaparecendo sem deixar vestígios. Acredita-se que o ladrão de almas seja um espírito maligno que vagueia pela cidade, à procura de novas vítimas. A história se espalhou durante os anos 90, quando várias pessoas relataram sensações de vazio e desespero inexplicáveis. Embora não haja provas concretas de sua existência, a lenda se tornou uma parte do folclore moderno de Moscou, alimentada por relatos de moradores e turistas que afirmam sentir uma presença estranha nas áreas mais antigas e isoladas da cidade. Bunker 42. Localizado 65 metros abaixo da superfície de Moscou, o Bunker 42 é uma estrutura construída durante a Guerra Fria, projetada para abrigar até 2.500 pessoas em caso de ataque nuclear. Esse bunker secreto não era apenas um local de abrigo, mas também servia para abrigar comandos militares e políticas de defesa da União Soviética. Após o fim da Guerra Fria, o bunker foi convertido em um museu, preservando artefatos e estratégias militares da época soviética. A atmosfera subterrânea do Bunker 42 ainda mantém um ar de mistério e tensão, com visitantes relatando sensações incomuns enquanto exploram o local. Alguns acreditam que o bunker, por ser um vestígio de um período tão sombrio, carrega consigo uma energia inquietante, refletindo as tensões e paranoias da Guerra Fria. O pássaro negro de Chernobyl. Há poucos dias do desastre nuclear de Chernobyl em 1986, testemunhas começaram a relatar avistamentos de uma criatura humanoide com asas negras e olhos vermelhos, que teria sido vista nas proximidades do reator.
O pássaro negro tornou-se um símbolo de desastre iminente, uma espécie de presságio sobrenatural. Embora o pássaro negro tenha sido amplamente debatido e sua existência questionada, muitos acreditam que ele foi um sinal do caos que estava prestes a acontecer em Chernobyl. Relatos sobre o pássaro negro foram observados tanto antes quanto durante o desastre nuclear, o que alimentou ainda mais a crença de que ele era um mensageiro do fim iminente. O mistério em torno do pássaro negro persiste, deixando muitos se perguntando se ele realmente existiu ou se é uma invenção criada pela tensão do momento. Essas lendas não são apenas contos assustadores, mas refletem as profundas raízes culturais e históricas da Rússia. Elas falam sobre os horrores da guerra, a dor da perda e a busca por vingança, mantendo vivos os ecos de um passado trágico. O que podemos concluir é que essas histórias continuam a atravessar gerações, alimentadas pela curiosidade humana e pela necessidade de entender o desconhecido. Cada uma delas carrega um fragmento da alma do povo russo e uma tentativa de entender os mistérios da vida e da morte. Você acredita nessas lendas? Ou acha que são apenas mitos criados para assustar os mais curiosos? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de ativar o sininho para receber mais vídeos sobre mistérios e lendas do mundo. Até a próxima!